Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você. No ar, gotas de encorajamento. E o tema da nossa ministração de hoje é: meus filhos, discípulos de Cristo. O Senhor designou as famílias para serem lugares únicos para o desenvolvimento dos discípulos. Veja o que a palavra do Senhor diz no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, sobre a missão dos pais. Está escrito: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. No Novo Testamento, quando um chefe de família era um discípulo, isso tinha implicações com relação à família. Olha o que está escrito no Evangelho de Lucas, o médico amado, capítulo 19, versículo 9. Lucas, capítulo 19, versículo 9. Diz: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha só, hoje houve salvação nesta casa. Em Efésios capítulo 6, versículo 4, Paulo doutrina: há um mandamento direto para disciplinar e orientar em amor os filhos. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. O Senhor certamente convoca seus discípulos para discipular os seus filhos. Nós precisamos ser pais discipuladores. Precisamos discipular os nossos filhos, mentoreá-los, guiá-los, conduzi-los. Ontem eu disse que as mães, elas trazem o filho à vida e os pais levam os filhos para a vida. Nunca é cedo para começar com rotinas de discipulado. Cante salmos, hinos com os pequeninos. Reserve diariamente um tempo de leitura das escrituras e oração em família, gente. Isso é maravilhoso desde pequenininho. E com o tempo, as crianças, os adolescentes, eles vão memorizando a palavra e vão vivenciando esse privilégio. O salmista, no Salmo 119, ele diz o seguinte: Salmo 119, versículo de 9 a 11. Salmo 119, versículo de 9 a 11. Olha, quando os filhos são discipulados por nós, eles vão agir assim. De que maneira o jovem guarda puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, e não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, faça da adoração do dia do Senhor um deleite, uma prioridade. Fale constantemente da palavra de Deus, fale sobre as obras da criação. E Deus me deu o privilégio de ter uma infância tão saudável, tão maravilhosa, com os meus pais, com os cultos domésticos. E mamãe tinha o hábito de ler pra gente antes de dormir as grandes histórias da Bíblia. Então, como criança, era maravilhoso ficar imaginando, porque ativava logo a imaginação, né? Então apertava ali o botão, o gatilho da imaginação, a gente ficava imaginando as grandes histórias da Bíblia, porque num tempo que não tinha internet, mas tinha os livros, e os livros nos faziam viajar. Isso marcou profundamente a minha infância. E na adolescência eu me apaixonei
pelos livros, pela leitura. Todo trocado que eu ganhava era para comprar um livro. Marcava tudo e lia, devorava os livros. Então fale constantemente da palavra de Deus, suas obras na criação, suas providências. Fale sobre as orações que o Senhor Jesus respondeu. E então esses hábitos vão preparando os seus filhos para um cenário para o resto de suas vidas. Porque esse tempo de comunhão juntos, em família, isso vai ficar marcado para sempre na vida dos seus filhos. E à medida que as crianças crescem, o discipulado precisa se entrelaçar ainda mais com a vida cotidiana. O significado de disciplina em Efésios 6:4 inclui, ali no texto original, no grego, um estreitamento de opções e o estabelecimento de limites. As crianças precisarão de ter regras baseadas na palavra de Deus para aprender os princípios da obediência e também sobre as consequências da desobediência. E esse processo não deve levar a um relacionamento de constantes interrupções, mas a um entendimento crescente, envolvente, cativante, construindo em amor. O autor aos Hebreus, ele vai falar uma coisa muito relevante, muito significativa para as nossas vidas. Ele vai falar sobre o amor. E quem ama, disciplina. E disciplina não deve ser sinônimo de castigo. Disciplina deve ser sinônimo de preparação. Então, a disciplina precisa estar calibrada com o amor. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Olha o que diz o autor. Hebreus, capítulo 12. E ele diz: as provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido a teu sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre conosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele for reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a que recebe. É para a disciplina que perceberais. Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o pai não o discipline? Então, nós precisamos, amados, disciplinar, ordenar, conversar com os nossos filhos. Isso é muito importante. Procure mostrar-lhes como cada situação pode levar à alienação ou à cruz de Cristo e à reconciliação. Como salvar os nossos filhos da alienação. Há uma juventude, uma geração vivendo esse reducionismo, alienada, oprimida, angustiada, sem saber o que fazer. Então nós precisamos abraçá-los e levá-los à cruz de Cristo, à reconciliação. À medida que as crianças crescem, então as conversas se tornam o aspecto mais importante do discipulado. O Salvador respondeu muitas perguntas dos seus discípulos. Os pais devem se tornar uma fonte primária de respostas. Isso pode ser desafiador, portanto, não tenha medo de responder, de pesquisar ou pedir conselhos, mas seja consistente em dar respostas. Faça de sua casa um lugar onde se pode crescer espiritualmente, com debates saudáveis, especialmente nessa era da informação. Ensine os seus filhos onde encontrar as respostas certas para si mesmos. Inclui ajudá-los a cultivar um relacionamento com Deus, com os mais velhos. E quando as perguntas se tornarem difíceis, ore com seus filhos e peça sabedoria ao Espírito Santo. E hoje, essa será a nossa maior missão. Meu Pai fez de mim um seu discípulo, me colocou debaixo do braço, me guiou, me orientou, me treinou. Por isso eu sinto tanta saudade dele.